Olá, minha gente bonita, homens e mulheres maravilhosas. Vamos lá, hoje nosso papo gentil é direcionado para as meninas, né? Para as minhas mulheres, as maravilhosas, sobre menopausa. Menopausa e agora, né? A gente descobre que a gente está nesse período aí diferente das nossas vidas e que algumas coisas vão mudar. E às vezes a gente fica um pouquinho apavorado, nervoso. Toda mudança ela traz uma expectativa. E no caso da menopausa a gente ouve tanta coisa que a gente acha que vai ser tudo muito ruim, né? E por que eu quis falar desse tema? Porque é um momento que eu estou vivendo, né? Eu também estou aqui vivendo um período que chama-se às vezes de pré-menopausa, porque a menopausa ela só pode ser diagnosticada, né? A palavra é mais ou menos essa. Você só entra nesse período da menopausa quando você tem uma ausência de 12 meses sem você menstruar. Então, enquanto isso não acontece, você continua. Enquanto a gente não tem esse prazo, é como se fosse assim, tem um início e tem um fim, né? Então a gente lá na juventude, nós temos o início que a gente chama do período menstrual, né? As nossas primeiras regras. E a gente tem o marco que é justamente o fim. Para que a gente tenha uma finalização do ciclo menstrual final, que é chamado de menopausa, a gente fica com ausência de menstruação, nenhum tipo de sangramento por 12 meses. Quando isso realmente acontece seguidamente, aí sim a médica fala, olha, você agora entrou na menopausa, mas todas as sensações que acontecem no nosso corpo, elas antecedem, às vezes, esse período. Por exemplo, você sente os calores, né? Que são os calores noturnos que eles costumam falar, né? São alguns dos sintomas. A gente tem uma dificuldade na perda de peso, porque a gente tem um processo de desaceleração do metabolismo e a gente começa a ter várias situações, dificuldade de emagrecer ou a gente começa a engordar demais. São alterações hormonais, né? Vários hormônios eles começam a ter uma baixa, uma elevação, e aí a gente tem que fazer esse acompanhamento com o endocrinologista e o ginecologista. Muitas vezes a gente pode ser orientado até fazer uma reposição hormonal, mas sempre com especialista, gente. O mais importante é que você não se automedique, que você não siga instruções porque o que ficou bom para sua amiga, a minha amiga tomou isso e ficou bem, a minha amiga fez aquilo e ficou bem. Não, siga as orientações gerais. Hoje a gente pode ter acompanhamento do nutricionista também, porque a alimentação ela é uma grande aliada para várias situações da nossa vida e para a menopausa não é diferente. Os exercícios físicos, é muito importante a gente estar sempre fazendo exercício físico, porque a alteração no seu organismo, ela tem total apoio do exercício físico para que você tenha uma vida saudável, para que você se sinta bem, porque você vai estar lidando com muita coisa acontecendo. E aí, para que você esteja no controle disso, ou pelo menos próximo desse controle, é importante que você esteja conectada com esses especialistas e com outras mulheres também. Falar sobre isso ajuda, porque a gente viveu durante muitos anos sobre o tabu de não poder falar quando está menstruada, de não poder falar que está na menopausa. E a gente vive processos assim, de alteração de humor, alterações emocionais, os nossos sentimentos estão confusos. A gente sente tanta coisa no nosso corpo que a gente não sabe, às vezes, dizer o que está acontecendo. E a gente tem todo um processo normal de vida, cuida da casa, cuida dos filhos, trabalha, tem a sua vida profissional, tem a sua vida cotidiana. E muitas vezes esse processo ele modifica isso. E se você conversar com quem está à sua volta, o seu chefe, ou a sua sócia, ou seu sócio na sua empresa, o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira, não importa, seu pai, sua mãe, seus filhos, se você pode conversar, se você tem essa abertura, e é ideal que você faça isso, você vai ter o apoio dessas pessoas. Essas pessoas vão entender que algo diferente está acontecendo na sua vida, e é um processo. E tá tudo bem. E quanto mais o apoio da família, o apoio das pessoas que convivem com a gente, que nos amam, melhor.
porque a gente passa de uma forma positiva, né? A gente tem muitas mulheres que engravidaram durante a gestação, a gente vive ali aqueles 9 meses que é uma volúpia, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem uma barriga que não tinha, tem um serzinho crescendo dentro da gente, e aí outras viveram o processo de casamento, sabe como é uma loucura. Durante aquele planejamento, você vive toda aquela intensificação de coisas que você precisa resolver e o teu emocional tá ali envolvido. E aí, as pessoas que amam a gente também nos acompanham nesses processos. A menopausa não será diferente, porque é o mesmo processo. As grandes mulheres, né, na verdade todas as mulheres do mundo, elas vão vivenciar isso um dia. E aí, nada melhor do que estar com outras mulheres conversando. E que também os homens que estão aqui ouvindo, que tem a sua mãe em casa, sua irmã, a sua esposa, sua companheira, que possam entender que isso é um processo e que quando a gente se une e entende que isso é somente um momento, é um período, tudo fica bacana. Melhorou muito para mim conversar com meu esposo sobre isso, falar com meu filho, que muitas vezes eu estava muito sensível, eu sentia às vezes dores de cabeça, sentia dor no meu corpo, sentia essas sensações. Meu marido às vezes acordava de madrugada: filha, você tá bem? Porque eu tava com uma sensação térmica muito alta, né, que são os calores noturnos, parece que você tá com estado febril, parece que tá doente, tá com resfriado e tudo. E a gente vem aí de um período pós-pandemia em que a gente tá muito sensível, né, então qualquer alteração, o que tá acontecendo? E conversar, estar junto ali, falando o que está acontecendo comigo, colocando de verdade ali, sendo transparente, me ajudou. Né? Não ter mais vergonha, quebra os tabus, conversa com quem está perto de você, diz o que você está sentindo, conversa com uma outra amiga, que ela pode estar vivendo o mesmo processo que você. Apesar de vocês serem pessoas diferentes, às vezes alguns processos são muito parecidos. Às vezes uma especialista que você está indo, ela não foi, por exemplo, eu conversei com uma amiga, ela não estava tendo acompanhamento de uma endocrinologista. Eu falei: olha, para mim fez toda a diferença que as duas estejam junto comigo, porque cada uma está me orientando da melhor forma e em conjunção. Olha, a minha médica ginecologista falou isso, a minha médica endócrina falou isso, e os exames se complementam também. Então isso me ajudou. O acompanhamento médico, os meus exames periódicos, tudo isso está fazendo a diferença na minha vida. Né? A gente passa pelo processo também que tem a ver com a questão da libido. Altera demais. Você às vezes não sente vontade de fazer sexo. Você simplesmente sente como se nada estivesse acontecendo. E aí conversar sobre isso, falar, chegar lá no especialista: olha, está acontecendo isso comigo. E ela vai te orientar o que você pode fazer. A alimentação é muito importante. Por exemplo, para mim, eu não gostava de melão, mas é um tipo de fruta que auxilia no equilíbrio dos seus hormônios. Eu passei a tomar chá de Amora Miura, que também é uma opção, né? Ajuda no controle em alguns hormônios que a gente tem. Mas eu sempre converso com a minha ginecologista: olha, doutora, esse medicamento ou esse alimento. E o que ela mais fala pra mim? O exercício físico tem que ser o meu melhor aliado. Por exemplo, eu não gosto de musculação, mas ela falou que eu preciso fazer a musculação. Eu ainda tenho resistência, eu confesso, eu não gosto, então é muito difícil você fazer algo que você não gosta. Eu gosto de fazer dança, eu fazer pilates, então assim, isso me ajudou. Ela falou: todas essas coisas, mas eu ainda quero que você faça a musculação para que você se fortaleça, porque é um período longo, que a gente não sabe quanto tempo pode levar. A verdade é que eles não têm como dizer: olha, você vai passar, esse processo dura 1 ano. Não é assim que funciona. Então, estar sempre se informando e vendo todas as alterações que podem estar acontecendo. Hoje a ciência, ela evolui muito rápido, então ela é a nossa aliada. Então, para mim foi importante estar sempre ali com acompanhamento e lendo e buscando. E toda vez que eu encontro algo diferente, eu converso com a minha médica, eu entro em contato com ela para poder ver se realmente aquilo vai fazer a diferença para mim. E então, o que eu vim propor, né, aqui nesse nosso papo gentil? Que a gente estenda esse papo em outros momentos, talvez numa live, talvez num outro vídeo que a gente conversa, a gente marca um bate-papo, porque é um tema longo, um tema que interessa às mulheres, principalmente. E a gente sabe que quanto mais a gente fala e outras mulheres vão contar suas experiências, e o Papo Gentil é para isso.
para que a gente consiga falar um pouco mais sobre as coisas de uma maneira mais simples, para o entendimento, para que outras mulheres entendam que, nesse caso, né, da menopausa, a gente pode se ajudar, a gente pode se apoiar. Então, a conexão é essa. O Papo Gentil, ele traz a gentileza de uma boa conversa, e eu não quero ficar falando sozinha. Eu quero que outras pessoas venham conversar comigo. Afinal de contas, um bate-papo, ele pelo menos tem que ter 2 pessoas. E aí é só o início, né? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui o seu like no nosso canal, para que essa mensagem venha para outras mulheres. Acompanhe os outros episódios, tá? Nós iniciamos lá no Instagram, porém a gente está trazendo para cá para que a gente tenha mais liberdade, que a gente tenha um espaço com um tempinho maior para estar falando. Então, eu conto com vocês para que cada vez mais os vídeos possam chegar a mais pessoas. E a gente sabe que os likes, os comentários faz toda a diferença. Então, beijo grande para vocês e eu aguardo vocês no próximo episódio.